Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui importante, tá certo? Esse aqui a gente vai estar aprofundando ainda mais nesse assunto sobre a escravidão, no caso que a gente está tratando aí do Antigo Testamento. E depois eu vou trazer mais vídeo aí, a gente entrando dentro do assunto do Novo Testamento também, tá bom? Bom, aqui no Novo Testamento, no Antigo Testamento, melhor dizendo, a gente já está fazendo uma série de vídeos aí, vídeo-respostas ao ateísmo, né? Porque são feitas comparações pelos ateus, o que parece da forma que eles afirmam que é tudo a mesma coisa, a escravidão que aconteceu em séculos aí passados, seria a mesma escravidão que aconteceu dentro do antigo Israel. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai tratar esse assunto e também já tem vídeos aí que eu já gravei explicando sobre esses assuntos. É importante também que você assista os demais vídeos, porque assim você vai entender o contexto completo e não apenas parte do contexto. Eu peço que, se possível, você deixe para assistir os vídeos até no momento que você tiver com mais disponibilidade, com mais tempo, porque assim você consiga assistir o conteúdo completo, entendeu? E usufruir bastante dele no caso. Bom, a gente vai fazer uma análise aqui do seguinte: comparar o sistema de servidão em Israel com outros povos antigos também do Antigo Oriente Próximo, tá certo? É importante a gente fazer isso para a gente ver o quão avançado Israel estava. Primeiramente, é importante ressaltar aqui o porquê que as pessoas elas entravam no quadro de servos dentro de Israel, que se tornavam servos de outras pessoas. Para quem assistiu os vídeos anteriores, perceberam que tem alguns motivos fundamentais, sendo o primeiro deles por causa de dívidas. Então a pessoa ela tinha uma dívida, ela tinha estava em dívida com alguém, ela se vendia por um período de tempo ali para trabalhar para aquela pessoa durante 6 anos, para que assim ela pudesse ser liberta no caso, trabalhar um período de tempo para que ela fosse liberta e pagasse a dívida dela. Só que a gente também viu que isso era feito com toda uma estrutura montada no sentido de que a pessoa ela tinha que ser bem tratada, ela tinha que ter alimentação, ela tinha que ter as refeições dela, ela tinha que ter um local para ficar, ela não poderia sair sem nenhum, depois que ela saísse sem nada, de uma mão abanando e outra atrás, não poderia sair assim. Ela teria que ter todo o suporte ali do patrão, né, para sair com alguns animais, com algumas coisas, para o próprio sustento dela no caso. E isso é muito importante. Outros fatores também que eu poderia citar aqui é o empobrecimento. Então tinha aqueles que não têm condições não tem casa, não tem propriedade, e para não morrerem de fome vendem ali o seu tempo para poder em troca ali das principais refeições, em troca de um local para estar morando no caso. Então alguns dos fatores, se você quiser saber assim os fatores completos mesmo, é importante que você assista aí os vídeos. Basta você ir na playlist do canal, no caso a playlist do canal Resposta para Ateus no caso. Então vamos iniciar aqui, tá bom? Outra melhoria marcante das leis em Israel em relação a outros códigos de leis do Antigo Oriente Próximo é a de libertação dos servos feridos, conforme está lá em Êxodo 21, do capítulo 26 a 27, tá bom? Então, assim, imagina você na seguinte contextualização aqui. Um escravo fugiu de um determinado senhor aqui na época que acontecia a escravidão aqui no Brasil, no caso, um exemplo. O que eles iam fazer? Eles iam mandar procurar esse escravo, ia pegar esse escravo e ia fazer o que com ele? Ia bater nele, ia machucar ele, ia deixar ele com fome, ia judiar dele, enfim, ia fazer uma punição dessa para que os outros não fugissem no caso. Só que se a gente olhar o contexto bíblico da escravidão dentro da servidão, dentro do contexto do Antigo Testamento, a gente percebe
que é totalmente diferente. Por quê? A gente entende o motivo do que as pessoas se tornavam servas umas das outras, primeiro por endividamento no caso, ou por empobrecimento, ou alguns outros fatores também. Esses são os principais. Então era feito um acordo e essa pessoa ia trabalhar ali até quitar as dívidas dela. Segundo, a questão dos ferimentos. Não poderia haver maus tratos, tá certo? Não poderia haver maus tratos contra os servos ali que estavam prestando o serviço. Caso isso ocorresse, eles deveriam ser libertos de maneira imediata. Ou seja, quando um empregador, o patrão, acidentalmente ferir seu servo, empregado, ele ou ela deveria ser libertado. Nenhum abuso corporal do servo era permitido. Então veja o quão avançado Israel estava nesse contexto, né? Felipe, era o ideal? Não, ainda não era o ideal, mas se a gente for comparar com outras culturas, com outras civilizações, Israel aqui já estava muito avançado em questões assim de termos de direitos humanos no caso, porque ele tinha toda vamos dizer assim, eles tinham uma base estruturada de leis para proteger os empregados, né? Para proteger os servos, para proteger aqueles ali que tinham que trabalhar para quitar uma dívida com alguém no caso, para alguém no caso, entenderam? Então assim, era muito melhor, né? Assim, não era o ideal, obviamente, mas dentro do contexto que eles viviam, já era um avanço muito grande no caso, comparado com outras civilizações. Então imagina um escravo egípcio, se ele sofresse um ferimento, no caso, você acha que eles iam mandar o cara parar? Não, se sofresse um ferimento, eles iam pegar o cara, ia tratar, quando ele ficasse de boa, ia fazer o quê? Colocar ele para trabalhar de novo. A não ser se fosse um ferimento assim de morte, né? Porque aí não ia ter como fazer mais nada, mas nesse contexto é isso que se fala. Então, assim, em contraste, por exemplo, com o código de Hammurabi, que permitia ao mestre cortar a orelha do seu escravo desobediente. Foi aquilo que eu tinha falado. Imagina, por exemplo, aqui no código de Hammurabi, imagina também nos egípcios, imagina na época que do Brasil, no contexto que estava acontecendo a escravidão, o mercado girava em torno disso. Imagina isso, imagina um escravo foge. O que o pessoal ia fazer? Ia libertar o escravo? Não, ia pegar o escravo, maltratar ele. Tem uns casos mesmo que a gente ficou sabendo que foram até marcados com ferro quente, e torturados, enfim, cortar. Então aqui, por exemplo, no código de Hammurabi, né, Hammurabi permitia ao mestre cortar a orelha do seu escravo desobediente. Então veja o quão avançado Israel está, porque Israel proíbe essa questão de maltratar, de ferir ali os servos, no caso. Normalmente, nos antigos códigos de leis do Oriente Próximo, os senhores não escravos eram meramente compensados financeiramente pelos ferimentos causados a seus escravos. Então, olha só para vocês verem, né? Numa situação dessa, o cara ali judiava de um servo, de um escravo dele. Ou seja, aqui, pessoal, a gente tem uma visão, uma mentalidade completamente oposta do como que era uma servidão em Israel e como que era uma servidão em outras civilizações. Em algumas outras civilizações, no caso, o ser humano ele realmente era tratado como propriedade, como um objeto ali, como um animal, como algo assim que podia se cortar uma orelha, cortar o nariz, fazer atrocidades, no caso, espancar, pegar um escravo desobediente, imagina tirar a orelha do cara, fazer ele sofrer e tudo mais. Então, assim, o contexto com o Antigo Testamento não é verdade. Então, assim, o ateu que ele fala, a escravidão que ocorreram em algumas civilizações, que ocorreram aqui no Brasil, que ocorreram nos Estados Unidos, é a mesma servidão que aconteceu
dentro do contexto do Antigo Testamento. Isso não é explicado. A maior parte da servidão dentro de Israel, do contexto de Israel antigo, ocorreram por quê? Por endividamento de algumas pessoas. A pessoa ficava em dívida com alguém, não conseguia pagar, ela ia prestar esse serviço durante o serviço ali de mão, oferecer o tempo dela, para que aquela dívida fosse sanada, no caso, por empobrecimento, por não ter como comprar comida, por não ter um lugar onde dormir. Essas pessoas também vendiam ali o seu tempo para poder ter as principais refeições do dia, para se sustentarem e não morrerem de fome. E alguns outros fatores também, como perda na agricultura, né? Em alguns casos pode acontecer algo assim mais severo, mas assim, o tipo de servidão dentro de Israel não é o mesmo tipo de servidão que é falado pelos ateus. Porque assim, se isso não for explicado, né, o que vai acontecer? Quando um ateu ele fala sobre essa questão de escravidão, que Deus apoia a escravidão, ele não faz um esclarecimento do porquê que as pessoas se tornavam servos dentro do antigo Israel, no caso. Por exemplo, a gente também tem outro tipo de servidão, que é aquela ali de um contrato, igual Jacó fez com Labão, aonde que Jacó falou assim: olha, é o seguinte, eu estou afim da sua filha, eu quero casar com ela, e aí eu vou trabalhar para você durante 7 anos, de graça, eu não vou te cobrar nada, eu vou trabalhar com você durante 7 anos, e aí você me dá a mão dela, no caso. Você me dá a mão dela depois que eu completei os 7 anos aí, e aí eu caso com ela, no caso. Depois a gente sabe na história que ele trabalhou mais tempo, entendeu? Foram mais tempo no caso, mas o contrato, o acordo que eles tinham ali era isso. Então, se você ou mulher, estivesse naquele período ali, o homem, no caso, ele tivesse afim de uma moça, você poderia chegar lá e falar: olha, eu tô afim da sua filha, eu quero trabalhar para você durante tantos X anos. Se o pai da moça concordasse, beleza. Então, assim, veja que tem fatores internos também, outros fatores assim que pode surgir, pode ocasionar ali uma servidão de alguém para com outro, para que seja cumprido ali um contrato que tinha sido estabelecido no caso. Então, é totalmente diferente o contexto dentro do antigo Israel, no caso, para o contexto que os ateus abordam. Não é a mesma coisa. Aí pode ter algum ateu aqui, alguém que é ateu, né? Ele pode pensar assim: ah, Felipe, então você está defendendo as religiões, você está defendendo todas as religiões. Cara, vamos por parte. O que eu entendo? Existe a corrupção dentro da maioria do sistema, praticamente, entendeu? Dentro da polícia, dentro dos hospitais, dentro das empresas, dentro das igrejas, dentro de um monte de lugar. Só que, porém, o fato de haver a corrupção, de algumas pessoas errarem, de algumas pessoas tomarem decisões erradas, não significa que todas as pessoas são assim, entenderam? Pode ser que a maioria seja, mas não todas as pessoas. Eu não tenho como eu falar para vocês assim: todos os pastores são ladrões, todos os pastores roubam, todos os pastores são mentirosos. Uma boa parte possa ser que seja, né? Porque a gente vê vários escândalos ocorrendo, vários escândalos sendo mencionados na televisão. Aí o que acontece? Às vezes o cara olha alguns acontecimentos específicos e ele fala assim: não, então se isso acontece assim, todos os pastores são da mesma forma. Não, não é que todos são da mesma forma. Eu não sou ligado a nenhuma denominação, no caso, porém é bem explícito falar isso, porque a gente não pode usar de linguagem de exagero, entendeu? Ah, porque uma mãe maltratou o filho, deixou o filho acorrentado e depois cortou a orelha, cortou a mão, vamos supor. Quer dizer que todas as mães, por exemplo, fazem isso? Não. Tem mães que fazem de tudo pelo filho, dão a vida pelo filho, entendem?
trabalham ali. Eu vi até um caso recente mesmo de uma moça que ela estava fazendo faxina de R$ 20 para poder dar o sustento para a família dela. Depois ela conseguiu até ser ajudada, o pessoal colocou ela num sistema na internet que faz a arrecadação ali de uns recursos financeiros, e eles conseguiram arrecadar, eu acho que foi 60 mil reais, entendeu? Acho que foi até um pouco mais de 60 mil reais, e assim, essa mãe estava fazendo de tudo pelos filhos. Então o fato de haver mães que maltrataram as crianças, assim como filhos que maltrataram as mães também, não significa que todos os filhos desejam mal e querem ver o mal das mães deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse extremo, né? Porque parece que hoje não se faz mais distinção dessas coisas. Então a gente tem que saber, a gente tem que ser ponderado e temos que enxergar realmente com mais clareza, no caso, essas questões. Então a gente viu aqui que em outras culturas, por exemplo, Hammurabi permitiu o mestre cortar a orelha do seu escravo desobediente. Imagina eu e você aqui numa civilização dessa que não é israelita e a gente tentasse fugir e a gente fosse pego, no caso, o que aconteceria? Você acha que a quem nós éramos sujeito, o nosso mestre, o nosso superior, ele ia fazer o que com a gente? No mínimo cortar a nossa orelha fora. E aí eu te pergunto, aonde você preferiria trabalhar, ser servo? Em outras civilizações ou em Israel? Porque em outras civilizações que a gente estamos vendo aqui, em alguns outros locais, era muito mais severo as punições, o tratamento era totalmente oposto, diferente no caso. Até este ponto, no caso, né, estamos nos referindo principalmente aos servos e escravos israelitas e não aos estrangeiros. A gente também vai estar tratando sobre esses temas aqui especificamente, eu vou estar abordando também. Como o assunto ele é bem extenso, obviamente que eu vou ter que trazer parte por parte, porque senão o vídeo aqui vai ficar com umas 10 horas de gravação e aí vocês não vão querer assistir, entendeu? Então, assim, é importante eu estar dividindo tópico por tópico. Teve uma vez mesmo que um rapaz falou assim: ah, mas e sobre essa passagem aqui? Eu vou chegar lá, gente. Eu sempre falo, como o assunto do ateísmo é resposta para os ateus, tem muito tema para tratar. Então, assim, tem muitos questionamentos que os ateus fazem. Eu não consigo responder tudo dentro de um vídeo só. Então, por isso que eu estou repartindo em partes. Então, assim, você que é cristão, está aqui, muito obrigado pela sua presença. Você que é ateu também, eu vejo assim, o que eu não abordei ainda, pode ter certeza que eu vou estar trazendo, entendeu? Então, talvez você pode ficar assim, ah, mas ele não falou daquela passagem, que aonde que está assim, assim. Bem, eu vou chegar lá. Olha na playlist e veja os vídeos que já estão gravados, no caso, Resposta para Ateus. Vê se dentro desses vídeos tem alguma dúvida aonde que você quer ter mais esclarecimento e você possa estudar esse conteúdo e ver se faz sentido para você, no sentido das evidências que são apresentadas ali no caso, que são evidências totalmente comprobatórias no caso, entenderam? É muito importante que vocês assistam os demais vídeos ali, procure interligar os pontos para que assim você consiga também entender o contexto anterior dos acontecimentos ali que eu já tratei no caso. Mas essa lei em particular revela como as leis de Israel eram diferentes das demais leis de outros povos, no caso. Israel foi ordenado a oferecer um porto seguro a escravos e fugitivos estrangeiros, no caso. Olha só, para a gente fazer uma leitura aqui, lá em Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 15 e 16, diz o seguinte: não entregarás a seu senhor o servo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas portas, onde lhe agradar, não o oprimirá. Olha só, o que um ateu ele faz, né? O ateu que fala que Deus defende a escravidão. Ele pega e simplesmente ignora esses textos aqui.
Ele não vai mostrar esses textos, ele quer mostrar só o que ele quer. E esse é um problema muito grande. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com evidências, eu tenho que caminhar para mostrar o que as evidências mostram. Então, assim, eu não posso ficar querendo mostrar só o que eu quero. Não, eu vou mostrar todos os textos. Vai ter 200 textos que vai tratar sobre escravidão dentro da Bíblia, sobre a servidão dentro da Bíblia. Vamos mostrar os 200 textos. É simples assim. Ah, eu não quero mostrar. Não, não é assim que se trabalha, meu amigo. A gente tem que pegar todo o contexto do assunto. É por isso que eu falo, né? Pode dar 300, 400, 500 vídeos aqui que eu vou trazer para vocês e vocês vão entender. Você que está interessado mesmo em se aprofundar, em pegar todo o detalhe, em saber todo o contexto desse assunto, fique aqui comigo, se inscreva aí no canal, acompanha, deixa seu like, mexe uma voadora aí, dá um like aí no caso aí, e que isso vai ajudar no engajamento e você cada vez mais vai poder estar recebendo aí as notificações dos próximos conteúdos que eu estarei postando no caso. Então aqui veja que é um contexto, né? Não entregarás a teu senhor o servo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. E aqui a gente está falando de escravos fugitivos estrangeiros no caso. Agora, imagina o que aconteceria na época da escravidão aqui no Brasil se a gente escondesse um escravo. Imagina o que aconteceria. Imagina eu e você escondesse um escravo e chegasse ali o pessoal da fazenda da onde que o escravo fugiu e tal, com as autoridades ali, e descobrisse que estava dentro da nossa casa. Você acha que eles iam fazer o que com a gente? Me responde. Vai dar até um tempo para a gente pensar aqui. Você acha que ia acontecer o quê? Ou a gente seria preso ou punido. E dependendo das civilizações, a gente podia tomar até uma pena de capital, uma pena de morte, por estar supostamente prejudicando ali um proprietário de um escravo. Você consegue entender? Então veja o quão avançado Israel está. Eu vou repetir aqui de novo. Filipe, era o ideal? Não, não era o ideal. O ideal era que não houvesse pobres, o ideal era que não houvesse escravos, o ideal era que não houvesse a servidão. O que eu estou mostrando aqui é que o contexto dentro do Antigo Testamento, que é apresentado por muitos críticos, não é o que os críticos dizem, não é o que os críticos falam. Não é a mesma coisa você falar assim, a escravidão que ocorreu aqui no Brasil foi o mesmo tipo de escravidão que ocorreu dentro do Antigo Testamento. E não é. Dentro do Antigo Testamento da nação de Israel, não é a mesma coisa. Se você quiser pegar uma outra civilização para analisar, aí já é outros 500. Agora, dentro de Israel, do contexto israelita que a gente está tratando aqui, por que é Israel? Porque foi ali que Deus, né, começou a estabelecer Israel, começou a utilizar Israel e tal, para Israel ser uma grande nação e tudo mais. Então, assim, é importante explicar isso daqui. Aqui dentro de Israel, os escravos, eles tinham os servos, os fugitivos, escravos fugitivos, eles tinham esse tratamento porque a Constituição de Israel já estava sendo moldada para que eles pudessem ter esse tipo de segurança e de proteção. Ora, se eles fossem para outra civilização, talvez não seriam dessa mesma forma. Então, se eles soubessem, alguma outra civilização ali soubesse que o cara era um escravo, já ia prender o cara, devolver ele e ele seria muito punido por estar fugindo no caso, igual com certeza aconteceu aqui no Brasil. Os escravos tentaram fugir, foram pegos, foram amarrados ali no tronco e foram espancados, chicoteados até não aguentarem mais, até perder ali o fôlego, entendem? Então veja todo esse contraste, essa diferença. Então não é essa coisa toda que os ateus falam, né? Ah, que Deus apoia a escravidão. Então, assim, tudo tem que ser explicado dentro do seu contexto. A gente não pode criar aqui anacronismo. A gente não pode pegar acontecimentos que aconteceram recentemente, escravidões que aconteceram recentemente e falar assim, a mesma coisa que aconteceu aqui recentemente foi a mesma coisa que aconteceu no Antigo Oriente Próximo em Israel. E dentro de Israel, no caso.
Não é a mesma coisa, pessoal. Desculpem falarem isso. O ateu que te apresentar um assunto desse e não te mostrar todo o contexto, ele está te enganando e ele está, no caso, de certa forma, ocultando informações para você. E não é assim que a gente faz uma pesquisa, não é assim que a gente trabalha quando a gente quer tratar um assunto de uma maneira muito mais aprofundada, no caso, entenderam? Então, assim, se você, é o que eu digo, se você é um ateu, eu costumo dizer que tem três tipos de ateu. Tem o ateu que ele é ateu porque ele sabe que tem um famoso que é ateu e ele se inspira nesse famoso e ele também vira ateu. Então, assim, ele tem esse tipo de ateu, vamos falar que é o grau 1. Tem o grau 2, que é aquele ateu que ele teve uma frustração, ele e a família dele teve uma frustração, talvez já foi de alguma religião, já foi de alguma congregação, às vezes pode ter acontecido, ocorreu alguma coisa que frustrou a mãe, frustrou o pai, frustrou ele, talvez ele não teve resposta sobre alguns questionamentos e dúvidas que ele tinha no coração dele, ele acabou se distanciando no sentido de não acreditar mais em Deus, duvidar da existência de Deus, e por não haver essas respostas que ele precisa, ele faz o quê? Ele vira ateu. Então ele vai falar, olha, eu não acredito que existe Deus porque existe muita morte, existe sofrimento, o mundo parece que é um caos, então tem esse grau 2 aí de ateu. O terceiro grau é o mais problemático de todos. Por quê? No grau 1 e no grau 2, a gente pode mostrar as evidências comprobatórias e o grau 1 e o grau 2 pode fazer o seguinte, ele ainda pode pensar e raciocinar e falar assim, não, realmente não é dessa forma que eu achava que era. Só que no grau 3 do ateísmo é o pior, por quê? Porque no grau 3, mesmo mostrando as evidências, eles não acreditam. Eles vão falar assim, não acredito. Seria aquela mesma ilustração que eu faço. O pai leva o filho no hospital, o pai chega no hospital e fala o seguinte, olha doutor, o meu filho ele não está, ele está com problemas nas pernas, está reclamando de dores, de perca de movimentações das pernas. E aí o médico já preocupado, já sabendo o que pode ser, falou, olha, eu vou fazer aqui um exame aqui nele, fazer uma bateria de exame, vamos ver, e o médico vai lá e fica várias horas lá fazendo vários exames e tal, e aí o médico volta para ele depois de muitas horas e fala, olha, a gente descobriu que o seu filho tem poliomielite. Ele, se não iniciar o tratamento o mais rápido possível, ele vai perder a movimentação das pernas. E aí o pai da criança fala o seguinte, olha doutor, por mais que você estudou, por mais que você me trouxe aqui uns relatórios, né, por mais que você fez os exames, você tem me falado, tem uma equipe aí com você, mas você tem toda essa estrutura toda, olha, infelizmente eu não acredito nas suas palavras. Eu não acredito nas evidências e naquilo que você me fala. Eu vou embora para casa com meu filho e ele não vai fazer e não vai iniciar tratamento nenhum. Esse pai dessa criança é o ateu grau 3. Por quê? Porque mesmo o médico mostrando todas as evidências para ele, de que tem as evidências, tem comprovação de que precisa ser iniciado o tratamento, ele não aceita, ele não concorda. Então no grau 3 é o grau mais sério de todo, é onde que eu vejo assim, é muito mais difícil provar para a pessoa, Felipe, então quer dizer que tem que provar? Eu digo provar no sentido de que a gente já tem as evidências, só que essa pessoa ela não aceita as evidências igual o pai dessa criança, o que torna impossível, assim, mesmo você tendo um caminhão de evidência, você não vai mudar o pensamento da pessoa, porque ela não quer mudar, é a decisão dela. Então ela não está aberta a falar assim, não, se eu aparecer aqui uma evidência comprobatória disso daqui, eu concordo. Não, se aparecer eu concordo. Só que o grau 3 ele não tem isso. Então assim, você que é cristão, você que acredita em Deus, tenta identificar quando for conversar com algum ateu, alguém que fala que não acredita em Deus, tenta entender qual é o grau de ateísmo dessa pessoa, no caso. Se ela
ela é ateu só porque ela viu um famoso, porque ela não tem dúvidas no coração dela, ela teve frustrações, passou por alguma situação. Então tenta entender isso. Se você perceber que é o grau 3, eu oriento assim, olha, eu acho que ela não é nem bom a gente perder o tempo, entendeu? Porque se uma pessoa, ela não, mesmo tendo provas suficientes sobre um assunto e ela não concorda, aí o problema já não é mais as provas e nem as evidências, o problema é a própria pessoa, porque ela não vai aceitar. Vocês conseguem entender? E é o que eu estou mostrando aqui, ó. Estou mostrando para vocês que tem inúmeras passagens, várias passagens aqui que a gente está tratando desse assunto da escravidão, que tem vários vídeos aí que eu estou gravando, que mostra como que era o sistema e o tratamento dos servos dentro de Israel, que os servos tinham toda uma proteção, eles não poderiam ser agredidos fisicamente, tinha que dar o sustento para eles ali, eles eram servos porque estavam endividados, eles tinham que pagar essas dívidas, e eles vendiam o tempo deles ali até quitar as dívidas que eles tinham. Então assim, por empobrecimento, eles vendiam ali o tempo deles também para ter um local para ficar, para dormir, as refeições principais do dia, para não morrer de fome. Então são N fatores que ocorreram, que é totalmente diferente desse tipo de escravidão que é citado pelos ateus, no caso, por muitos ateus aí, novos ateus, no caso. E esses detalhes aqui, o pessoal não fala, né? Não mostra, os ateus não mostram. E aí o que me incomoda mais é justamente isso, né? Porque assim, vai tratar um assunto, trata o assunto de maneira completa. Trata o assunto de maneira completa. Ah, quem eram os povos amorreus? Bora pegar toda a fonte histórica, dentro da Bíblia, fora da Bíblia, e vamos tratar, vamos saber bem contextualizado e trazer as informações. Continuando aqui no caso, voltando. Hammurabi, por exemplo, chegou a exigir a pena de morte para aqueles que ajudavam escravos fugitivos. Então, veja bem aqui, Hammurabi chegou a exigir a pena de morte para aqueles que ajudavam escravos fugitivos. Então, se a gente estivesse aqui numa civilização nesse contexto, nesse período, e a gente escondesse, imagina se você me conhecesse. Meu nome é Felipe, imagina que você me conhecesse e a gente morasse nesse contexto aí, nessa época. Eu fugisse, eu fosse um escravo e eu fugisse para sua casa. E aí eu sou um conhecido seu e tal, e aí o pessoal chega lá e descobre que eu estou na sua casa. E aí, meu amigo, pena de morte para você. E aí, como tinha um negócio desse aí, imagina se você ia querer me se você ia querer eu na sua casa. Não é querer, né? Muitos não iam aceitar receber alguém, porque a própria legislação já daria uma pena pesadíssima. Imagina você perder sua própria vida. Entendem? Então, o que é importante a gente verificar aqui é justamente a diferença no tratamento entre a lei mosaica e também leis de outros povos da época, no caso. E assim, são detalhes que faz toda a diferença e que não é mencionado e não é tratado justamente, não é abordado pelos ateus, de mostrar o contexto completo, tá certo? O que muitos ateus fazem por aí é mostrar um versículo ou outro e daquele versículo ou outro ali ele faz assim como se fosse todo o contexto completo do Antigo e do Novo Testamento, e não é dessa forma. Não é assim que o assunto ele é tratado no caso. Em outros casos menos graves, nas leis Lipit e Chita e Tita, multas eram aplicadas por abrigar escravos fugitivos. Então veja, em alguns povos, em algumas civilizações, eles aplicavam leis diferentes. Então veja, por exemplo, aqui no Código de Hammurabi, no caso, né, Hammurabi mesmo chegou a exigir a pena de morte para aqueles que ajudavam escravos fugitivos. Aqui em outras leis, no caso, menos graves, né, mas no sentido ali que já entraria no setor financeiro, multas eram aplicadas para aqueles que abrigassem escravos fugitivos. Então imagina aí naquela época,
eu guardo você aqui na minha casa, o pessoal vem nas leis Lipit, o pessoal chega e descobre que eu escondi você aqui, eles vão lá me dar uma multa altíssima, entenderam? E aí a gente tem todo esse cenário, né? Todo esse cenário tratado no caso, abordado, e esses detalhes, esses elementos são totalmente diferentes quando eu digo em comparação com a questão de dentro do Antigo Testamento. Ou seja, se a gente tivesse que escolher entre a servidão em Israel e a escravidão em outras culturas do Antigo Oriente Próximo, qualquer pessoa em sã consciência escolheria todas as vezes o modelo de servidão contratado, contratado no caso em Israel, o modelo de servidão contratado. Ou seja, a gente sabe que não era o. Aqui eu vou esquecer de botar uma vírgula aqui. A gente sabe que não era o modelo ideal, pessoal. Mas o que acontece? Em comparação com outros povos, eles já estavam estritamente muito avançado, muito avançado mesmo no tratamento com os servos, com os empregados, com aqueles que eram devedores, no caso de dívidas. Aqui no Brasil é diferente, né? Aqui no Brasil a gente faz uma dívida de cartão de crédito, a gente está devendo a alguém, principalmente cartão de crédito, né? O que acontece? O banco ele fica tentando negociar com você. Então, assim, se a pessoa não quiser pagar, ela vai ficar ali enrolando, vai enrolar 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, vai gerar juros, vai, mas dificilmente a pessoa ela vai ser presa. Ela pode chegar a alguma nota, alguma coisa assim, mas o banco vai tentar negociar de todas as formas possíveis, no caso. E lá no contexto de Israel, não era o ideal que as pessoas se tornassem servos de outras, mas por motivos de dívidas, por motivos de empobrecimento, para a subsistência, a sobrevivência dela, por interesses igual o que Jacó teve, elas vendem ali um tempo de trabalho, um tempo de serviço para quitar uma dívida, para ter as principais refeições e não morrer de fome. Então, era algo que era feito por livre e espontânea vontade. Eles não eram trazidos de navios negreiros de outras regiões, não eram capturados, não eram vendidos pelo chefe de uma tribo e forçados a virem dentro de navios morrendo ali, sufocados, e muitos morriam nesse trajetório. Não era dessa forma. O que é tratado é totalmente diferente, entendem? Então, assim, obviamente que o tratamento, o tipo de servidão dentro de Israel é completamente diferenciado das outras servidões do Antigo Oriente Próximo, no caso, onde que no Antigo Oriente Próximo, nas outras civilizações ali, era muito mais duro, muito mais pesado e muito mais cruel, onde que haviam ali penas muito mais assim cruéis mesmo, de cortar a orelha, de açoitar e de matar até aqueles que estavam escondendo um escravo, de aplicar multa para quem estivesse escondendo um escravo fugitivo. Então, veja essas melhorias, mais uma vez, não era o ideal, mas dentro do contexto dos acontecimentos daquela época, era o que tinha. E da melhor maneira possível, né? A Constituição, a legislação de Israel, ela estava sendo moldada para cada dia ficar no ideal melhor para aquelas pessoas no caso. Mas as leis de Israel refletiam uma maior sensibilidade moral do que as suas contrapartes do Antigo Oriente Próximo. Em Israel, os servos contratados, escravos, deviam ser tratados como seres humanos, no caso, não como coisas, e eram protegidos de abusos desumanos, no caso. Lembre-se disso. Dentro do contexto de servidão, dentro do antigo Israel, no caso, os servos deviam ser tratados com dignidade, como seres humanos, eles deveriam ter as refeições, eles
eles deveriam ter onde dormir, eles eram protegidos de abusos, no caso. Não era esse contexto que era apresentado, que é apresentado por muitos críticos aí que trazem essas questões no caso. Na lei do Antigo Testamento, embora houvesse uma distinção social entre um servo e uma pessoa livre, um servo certamente era protegido pela lei. Abusar de um servo resultaria em sua libertação, conforme eu tinha explicado anteriormente. No sétimo ano, livre de dívidas e seria capaz de lutar por conta própria em seu novo status de pessoa livre. Entendem? Então, tem todos esses detalhes que é importante a gente estar mencionando, estar trazendo. Então, assim, ele não seria servo para sempre de alguém, né? Ao contrário daqui do Brasil, na época que aconteceu a escravidão, muitos ali eram assim, meio que não tinham muitas opções, né? Muitos nasceram escravos, morreram escravos, umas exceções ou outras ali que conseguia comprar ali depois de sei quanto tempo trabalhando, mas o acontecimento aqui no contexto do antigo Israel era mais por uma questão de dívida. Eu tinha uma dívida com você que está assistindo esse vídeo. Imagina que eu estivesse devendo, vamos supor, traduzindo aqui para ficar mais simples a explicação, em real. Imagina que eu estivesse devendo 30 mil reais e eu não tinha condições de pagar esses 30 mil. Aí o que eu ia fazer? Eu ia negociar com você. Eu falava, olha, é o seguinte, eu não tenho esse dinheiro para poder te pagar, a minha agricultura lá tá fraca, entendeu? Eu não estou conseguindo mais plantar e as coisas estão difíceis, a gente está passando por um momento aí de seca e tal. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar para você, para mim poder quitar essa dívida que eu tenho com você, entendeu? E aí você vai abatendo, você me fala o que eu tenho que fazer. Eu sou bom na agricultura, eu sou bom para cuidar de ovelhas. O que você me colocar para fazer, eu vou estar fazendo. E aí você ia lá, obviamente, né? Na maioria dos casos ali, o pessoal aceitava e tudo estava certo. Eu ia trabalhar durante um período de tempo para quitar essa dívida. Eu ia trabalhar porque eu escolhi, eu me ofereci para trabalhar para você. Você não foi lá e me pegou, botou uma corrente no meu pescoço e me chicoteou e marcou na minha testa com ferro quente. Não foi isso que aconteceu. O contexto não é esse. Eu não fui capturado, entenderam? Não é esse o ponto. E esses detalhes têm que ser explicitamente explicados, tá certo? Então, assim, o tratamento em outras culturas do Antigo Oriente Próximo era muito mais duras e muito mais cruéis para com o tratamento ali de servos e escravos no caso. Diferentemente, Israel já tinha um modelo mosaico de uma lei, de um estabelecimento ali de leis que eram muito mais protetora e muito mais preocupada com a proteção dos servos no caso. É muito importante mencionar isso. Então, pessoal, nessa aula a gente tratou desse assunto, trazendo mais luz aí a esse ponto, a esse tema. Então, assim, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva aí no canal e deixa seu like, a sua curtida. Se inscreva, não vai te custar nada. Os conteúdos aqui são todos gratuitos, tá certo? E eu ficarei muito feliz porque isso vai me motivar a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Possamos sempre crescer e buscar as evidências e deixando o nosso achismo de lado, tá certo? Sempre buscando a verdade. E é isso aí. Valeu, um forte abraço, tamo junto.